Capítulo 10. O poder da oração. Até onde podemos alterar o curso da vida por meio de oração? Estaria o homem eventualmente usando o poder da mente, a aclamada lei da atração, ou seria um ser superior atendendo a seus pedidos? Já parou para pensar o que é consciente ou subconsciente? Se eu lhe pergunto quanto é 2 mais 2 ou quando você muda a marcha de seu carro, você usa o consciente ou o subconsciente? É sabido que a mente comanda seu corpo. Se você vê uma mulher ou homem bonito, seu corpo se excita apenas pelo olhar. Se cheira algo bom ou ruim, seu corpo tem reações diferentes. Um dia ensolarado pode lhe trazer, automaticamente, mais felicidade do que um dia chuvoso. Música clássica traz mais paz do que rock. Estresse aumenta a pressão arterial. Pânico pode levar você a suar e até a desmaiar, e assim por diante. Ou seja, sua mente impacta as suas sensações físicas. Muitos autores comentam que a mente é como um jardim, você colhe aquilo que planta. Teria nossa mente a capacidade de ir além, de alterar corpos que não sejam os nossos? Até onde vai o famoso poder da mente? Há uma interpretação da física quântica, bem radical, que diz que sim, que nossos sentimentos teriam o poder de atrair, magneticamente, situações de vida. Isso se chama profecia autorrealizável. Seria mais ou menos como o pensamento positivo, para o bem, e o chamado olho gordo, para o mal. Se você se conectar com seus sonhos, pensamentos ou desejos, eles se realizarão mais rápido. Teríamos a capacidade de mudar algo sem tocar, assim como um controle remoto muda um canal de televisão. A famosa lei da atração. Segundo ela, as coisas sempre se harmonizam de acordo com a vibração, seja ela positiva ou negativa. Mas é preciso tomar cuidado com esses dizeres. Se alguém afirmar que a física quântica comprova a influência entre mente e realidade, apenas por meio do poder da crença, ou ele não sabe nada de física quântica, ou ele está mentindo. A ciência, de modo geral, trata o assunto com desconfiança, já que faltam trabalhos acadêmicos reconhecidos para provar que as teorias funcionam. Relatos de casos isolados na física não provam a física quântica. Vale ressaltar, também, que algumas religiões, como a evangélica, se apropriam do tema para tratar de fé. Enfim, até agora estudos revelam que o pensamento positivo realmente funciona, não como as pessoas pensam, como se fosse uma varinha mágica, mas sim em termos fisiológicos, como, inclusive, a resistência de doenças. Uma pessoa estressada é propensa a ficar doente mais rápido do que uma pessoa mais tranquila, ou seja, o pensamento atua no sistema imunológico. Já um operador da bolsa pode ficar o dia todo torcendo para uma ação subir. Esse fato não ocorrerá, simplesmente, pelo poder do pensamento. Quero dizer que há outros fatores, além da energia do pensamento emanada pelo operador da bolsa que, provavelmente, influenciarão os acontecimentos do mercado. Independentemente de onde a neurociência, que estuda a mente e cérebro, nos levar, seja para o pensamento científico, pensamento lógico ou raciocínio cartesiano, com certeza, não será o lugar onde a igreja nos leva, que é justamente ao Senhor materializado, sentado nas nuvens, recebendo uma lista de orações e decidindo a quem vai atender, sendo esta a verdade incontestável. Em todas as ideias existem um oceano de mitos e algumas gotas de verdade. Todos os anos, há temporada de furacões no Atlântico e, assim, há milhares de mensagens em redes sociais intituladas "Vamos rezar por Cuba", "Vamos rezar pelo Haiti", etc. No entanto, ano após ano, há desastre atrás de desastre. O que a reza, então, implica? Ela impedirá a temporada de furacão? O que você espera como resultado prático rezando? Rezar é orientar o ser superior para o que ele deve ou não deve fazer. Rezar é chamar a atenção de Deus, pois ele pode estar distraído. Rezar é se humilhar para que um ser reflexo das mazelas humanas, que lhe pode punir a qualquer momento, lhe atenda. Rezar é implorar para o Todo-Poderoso dar atenção ao seu pedido e em troca você poderá fazer demonstrações de autoflagelo, como subir uma escadaria de joelhos. Vou rezar para que tal coisa aconteça. Como se o seu Deus, se existisse da forma como criaram, já não soubesse o que fazer, ou se ele fosse mudar de opinião porque você, uma pessoa no meio de milhões, pediu que ele fizesse algo.
Vou rezar para Deus me curar de tal enfermidade. Espere um momento. Você vai rezar para que o Deus cure você de algo que Ele mesmo lhe deu? Vejamos, assim, um exemplo prático para ficar mais claro. Furacão chegando a Miami. João, vou rezar para que o Deus desvie o furacão. Deus, nossa, estava dormindo aqui. Se o João não tivesse avisado, deixaria o furacão varrer a Flórida. Que bobeira minha. Mas espere, é só um João que está pedindo? Ah não, não faço shows para plateias pequenas. Se ele colocar no Facebook e conseguir uma corrente de oração, aí sim posso pensar no assunto. Imagine um jogo de futebol, milhares de pessoas rezando em sentido contrário. Quem Deus atenderia? A maior torcida? Ou quem leva propaganda, estilo Neymar, com a faixa 100% Jesus na testa? As correntes de oração são um abaixo assinado enviado a Deus. Quanto mais gente pedir, mais fácil de Ele atender ao pedido. É a reunião de vários fiéis em oração por uma causa, para pedir a Deus ajuda e misericórdia para resolver um problema aqui na terra. Quando muitas pessoas rezam de coração aberto e com muita fé, teoricamente, mais força tem o pedido juntamente ao Senhor. É preciso lembrar que é um pedido, pois a vontade dele é soberana. Lembre-se do trecho da oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Nesse caso não há problema. Deus sabe o que faz. Então, vamos ao plano B. Rezar para que sua alma fique bem. Em primeiro lugar, se Deus sabe o que faz, para que servem os pedidos em forma de oração. Em segundo, você precisa falar para Ele o que fazer com as almas das pessoas. Precisa pedir que Deus cuide destas almas. Será que ninguém para e raciocina? Simples mortais barganhando pelas decisões divinas. É espantoso. Estão todos no modo automático. Temos de respeitar e achar esse absurdo normal. Se a inteligência e a racionalidade são um presente de Deus, por que as pessoas não as usam? Ah, mas tem que respeitar, né? Não. Se esse pensamento estiver correto, respeite, também, os homens bomba que se matam por Alá. Aliás, um muçulmano radical não pode esperar para que o mundo acabe. Eles torcem por isso, para o julgamento final. Eles amam a morte mais do que amamos a vida. Você já ouviu falar da Arábia Saudita? Esse bendito país abriga Meca e Medina, o berço do islamismo, as cidades mais sagradas do Islã. Conheci um amigo israelense que morou na Arábia Saudita. Enfim, vou contar um relato de quem viveu lá. Incrivelmente, se você é homem cristão, vivendo na Arábia Saudita, e resolve se converter ao Islã, você ganhará um carro novo. Olha que bom! Se você é mulher cristã, e resolve se converter ao Islã, seu prêmio será menor. Você ganhará, apenas, permissão de dirigir. Veja que atrativo, mulheres. Agora se você for homem ou mulher seguidora do Islã, e resolver se converter ao cristianismo, terá pena de morte. Inclusive, se você for pego carregando uma Bíblia, você já será punido com pena de morte, o que equivale a carregar mais de 5 gramas de droga na Indonésia. É também o único país do mundo que utiliza um livro religioso como constituição, o Alcorão. Isso mesmo, pessoal, esse absurdo existe hoje. Como vamos evoluir passando esses dogmas adiante? Respeitando e não contestando? Os EUA são extremamente complacentes com a ditadura religiosa do país. Será porque a Arábia é um dos maiores produtores de petróleo do planeta? Ao final de tudo, os ateus que são loucos, os chatos, os intolerantes, os condenados e não vão para o céu. Aliás, eu prefiro o inferno com Einstein, Stephen Hawking e companhia do que o céu com os políticos brasileiros, Bolsonaro, Damares, Cabo Daciolo e a bancada evangélica. A religião afirma que ela está 100% correta e quem não acredita nela está 100% errada. Mas o que ela faz com as pessoas que estão erradas? Em muitos casos as matam, as excluem ou as enviam ao inferno. Fico com pena de quem passa esses dogmas para seus filhos. Pobres crianças. A religião deveria ser igual bebida, proibida para menores de 18 anos. Mas, voltando ao tópico, você reza para seu vizinho? O homem quer sempre ter o melhor para si, o melhor pedaço do frango, o melhor carro, a melhor casa, a melhor foto no Instagram. Quer que seu time ganhe, quer ser o chefe no trabalho. E, para isso, reza para Deus dar um empurrãozinho.
Deus é como se fosse uma bengala ajudando mancos a andar. Mas você reza para seu vizinho? Você reza para o próximo ter uma Ferrari? Para o próximo ter uma casa de praia? Não. Pois o homem é invejoso, quer o melhor para si, e, por isso, se humilha e se entrega de corpo e alma para o Salvador. Talvez reze para o vizinho se ele estiver morrendo, pois herdamos essa compaixão de Deus. Mas, se tiver saúde, jamais vai rezar para ele ter alguma coisa melhor do que você. Afinal, do que adianta você ter uma BMW, se o vizinho do lado tem uma Lamborghini? É triste você precisar agradecer todos os dias pelo seu dia, como se fosse um favor concedido por Deus. Assim como ter de rezar todas as manhãs para pedir que Deus lhe proteja. E a ordem é sempre esta: agradecer primeiro, para, depois, pedir. Além de rezar, o pessoal acende velas. A maioria faz sem nem ter ideia do porquê. Em algumas igrejas, hoje, as velas tradicionais foram substituídas por velas eletrônicas. Você, então, coloca a moeda e ela acende por um tempinho e apaga. É como fazer uma ligação para o além com fichas. Se não inserir as fichas, a ligação cai. A reza geralmente vem acompanhada de amuletos. A respeito dos amuletos que usamos, você sabe realmente seus significados? Eles começaram a ganhar sentido junto aos povos pré-históricos, que usavam ossos e patas de animais, tentando achar alguma concessão com o ainda desconhecido planeta. Para não dar chance ao azar, o homem prefere se precaver e apegar-se a contos, muitas vezes sem saber o seu real significado. Quem nunca viu um colar com uma figa? A figa é usada justamente para espantar o mal-olhado. Penduram essa parafernália, muitas vezes, nos próprios pescoços, mas raramente sabem o porquê. Se perguntar para qualquer pessoa que tem uma figa no pescoço, 99,99% não vão saber o seu significado. Usam o amuleto pois falaram que dá sorte. Em uma visita a uma igreja na cidade de Cartagena, na Colômbia, um pequeno museu abrigava algumas figas e sua história. A figa é um símbolo originário da Itália, que representa os órgãos genitais masculinos ou femininos, mais precisamente o pênis ou o clitóris. Inclusive, fazer o sinal de figa para algum italiano, nos séculos passados, equivalia a mostrar o dedo médio. A figa foi introduzida, na igreja, como um símbolo de proteção ao mal-olhado por representar um órgão genital. Isso, na teoria, afastava o mal-olhado. O símbolo sexual distraía o diabo. As pessoas carregavam no pescoço um símbolo erótico, e a igreja sempre condenou o erotismo, para que o mal-olhado fosse afastado. Seguindo essa linha, ainda temos os dedos cruzados, o trevo de 4 folhas, o pé de coelho, símbolos e amuletos que as pessoas transmitem por gerações sem saber o seu real significado e sua origem. Os evangélicos, por exemplo, não adoram ou veneram imagens, mas se aproveitam dessa gana do homem em se proteger e vendem, até na televisão, pedrinhas de Israel, tijolinhos ungidos, chaveiros etc. Onde está a coerência dessas práticas? A verdade se perde em meio a instituições aproveitadoras. Vale lembrar que a igreja se apropriou de vários símbolos de outras religiões e culturas para introduzir a sua ideologia. Não que isso não seja feito por outras instituições, que os símbolos não possam ser ressignificados e adaptados ou que haja algo neutro. Mas a igreja traz argumentos tão cristalizados, tão incontestáveis aos fiéis. Ela mesma manipula a informação como quiser e não esclarece isso aos crentes. No passado, o sexo pelo prazer em si era condenado pela igreja. A própria água era considerada pecaminosa. Além de muitas adaptações de absurdos da época, os clérigos leram interpretações de filósofos, que eles guardavam em bibliotecas inacessíveis à população, com a proibição do célebre pecado, e distorceram esse conhecimento para impor os absurdos que propagava a M. Quando o assunto é ser humano e cultura, devemos falar sobre diversidade. A igreja se apropriou do conhecimento de várias culturas de maneira distorcida, para pagá-las, limitá-las, bem como se apropria, ainda, da fragilidade do ser humano, para cegá-lo, para limitar a história, para limitar o autoconhecimento e iludi-lo a respeito de sua própria identidade, de maneira que ele fique perdido, sem rumo, manipulável para que possa ser conduzido pelos caminhos que ela dita. O amuleto que a igreja criou para você é a cruz.
Ela faz você pendurar no pescoço a arma que matou Jesus Cristo. Já vi muitos técnicos de futebol beijando seus amuletos a todo instante na beira do gramado. Para que serve isso? Para mostrar aos outros a sua fé? Para intimidar o adversário? Usando este apetrecho você terá mais sorte que os outros. Deus vai olhar mais para quem tem a cruz que matou seu filho, pendurada no pescoço, do que para quem não a usa. Vai proteger mais o carro que tem um rosário no retrovisor? Quem falou? Ah, ninguém sabe, deixa pra lá.